Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Triângulo Nerd Podcast. Aqui quem vos fala é o Rafa. Aqui quem vos fala é o Lucas. E hoje traremos um episódio especial Oscar 2024. Aqui nesse episódio nós vamos falar sobre 3 filmes de comédia que estão indicados à categoria de melhor filme, sendo eles American Fiction, Os Rejeitados e Pobres Criaturas. Lembrando, galera, que esse vai ser um podcast cheio de spoilers, beleza? Então, se vocês ainda não conseguiram assistir os filmes, continuem aqui por sua conta e risco. Então, sem mais delongas, vamos lá! O primeiro filme que a gente vai falar hoje é American Fiction, ou como vai ficar traduzido aqui para o Brasil, Ficção Americana. American Fiction é um filme que está indicado em 5 categorias do Oscar 2024, sendo elas Melhor Filme, Melhor Ator por Jeffrey Wright, Melhor Ator Coadjuvante por Sterling K. Brown, Melhor Trilha Sonora e Melhor Roteiro Adaptado. O filme ele fala sobre um escritor e professor negro que se vê em uma situação complicada ali com o seu agente, quando o seu agente ele começa a informar para ele que as pessoas, que deveriam comprar os livros desse cara, do Monk, não querem mais comprar histórias, digamos assim, tradicionais, querem que a história dele esteja imbuída do que eles chamam de mais identidade racial. Além dessa questão, ele começa a ter que lidar também com algumas questões familiares, envolvendo a doença da irmã e também da própria mãe dele. Cara, Lucas, eu quero que tu comeces comentando aí sobre o filme, porque tu terminou de assistir o filme, assim, 20 minutos antes da gente estar gravando, esse episódio. E, assim, o que tu achaste? Quais são as tuas opiniões sobre American Fiction? Cara, eu acho que esse episódio, eu não sei dizer sobre Pobres Criaturas, porque de nós o Rafa foi o único que foi assistir nos cinemas, mas a respeito tanto de The Holdovers quanto de American Fiction, eu acho que esse episódio ele é um especial falando sobre a vida, a psique humana no geral e os comportamentos sociais de nós como seres humanos. E American Fiction é um filme que fala muito bem sobre isso. Pra você que gosta de um drama com aquela comédia mais leve, Coffee Rafa, esse filme ele é perfeito pra você, porque ele consegue te fazer rir de situações cotidianas, de situações corriqueiras, que muitas das vezes a gente vive e não para sentir, para aproveitar esses pequenos prazeres da vida. Ao mesmo tempo que ele vai te mostrar como a vida ela é rápida, ela é frágil e ela é simplória ao mesmo tempo. Então, American Fiction ele é um filme muito bom, que fala sobre coisas muito complexas, só que de maneiras muito simples, muito básicas. Tão básicas essas que chegam a ser comuns. Por isso que o filme ele parece falar muito sobre o cotidiano mesmo, sobre o dia a dia. E ele fala muito bem, com uma boa atuação do Jeffrey Wright. Eu acho que ele consegue entregar bem esse papel, apesar de que pra mim talvez seja um pouco corriqueiro, principalmente eu assistindo Westworld. Ele faz muito esse papel do cara inteligente, só que ao mesmo tempo tá confuso, meio que tentando entender a situação ao redor dele. Mas ele consegue entregar bem esse papel de tentar entender o papel dele na sociedade. Ele sabe que ele é inteligente e ele quer usar essa inteligência dele para entregar algo a mais, algo que precisa, ou tentar evoluir a sociedade de alguma forma. Só que parece que é só ele tentando remar um navio inteiro de gente remando pro lado contrário. Então eu consigo até, de certa forma, entender o ponto de vista dele, porque todos nós, seres humanos, queremos evoluir de alguma forma. Seja por métodos individuais ou seja por métodos sociais, querer evoluir a nossa sociedade de alguma maneira. Só que muitas das vezes encontramos percalços no nosso caminho que vão nos impedir de evoluir como seres humanos. Muitas das vezes esses obstáculos vão ser nós mesmos, outras vezes vão ser a sociedade como um todo. E é sobre isso que American Fiction fala. Além de precisarmos enfrentar esses desafios sociais, nós ainda teremos nossos desafios pessoais e os desafios familiares. E o Monk ele é um exemplo perfeito de pessoa para exemplificar esses tipos de problemas. Ele quer resolver esses dilemas sociais que ele tem quanto aos negros, quanto à visibilidade racial que o mundo exerce sobre a população estadunidense afrodescendente, e não só nos Estados Unidos, mas o filme ele se passa mais voltado, claro, para o público americano. Só que, claro, é uma discussão que abrange o mundo inteiro. Claro, mais voltado, como eu disse, para o público americano, mas podemos abrir sim a pauta para diversas outras culturas também. Além de tudo, ele tem seus problemas familiares, com uma família
extremamente conturbada, cheia de problemas, como qualquer família no mundo, né? Cheio de segredos, mentiras e brigas e confusões, mas que ainda assim é uma família que se ama muito. E eu acho que o primeiro exemplo disso é no começo do filme, quando ele ainda é professor e os companheiros de classe dele mandam ele pra casa, falam, por que você não vai pra Boston pra ver sua família? Ele fala, não, eu não sinto saudade de Boston, eu não quero ficar lá porque a minha família tá lá. Ele realmente não quer voltar pra casa justamente pra não ver a família. Só que quando ele chega lá, o jeito dele muda, a característica dele muda, ele fica um pouco mais feliz, ele fica um pouco mais solto quando tá com a família, e ele começa a entender que, às vezes, ficar longe não é uma boa opção. Além de tudo, ele ainda tem os problemas dele pessoais. Ele é muito tímido, ele é muito conservado, e muitas das vezes ele tem esse meio complexo perfeccionista, de certa forma, que acaba impedindo ele de criar laços com as outras pessoas, né? Ele não consegue fazer amizades, ele não consegue se envolver em um romance, por mais que as outras pessoas, como o próprio irmão dele fala, as outras pessoas queiram amar ele, e ninguém sabe dizer como, mas ele tem esse grande problema de poder deixar que as outras pessoas se aproximem dele de uma forma mais íntima. Então é isso, cara, um filme muito bom, altamente crítico, muito bem feito, muito bem roteirizado, que é até difícil achar falhas. Provavelmente a gente conversando aqui, talvez a gente encontre uma falha ou outra, mas eu acho que é um filme bem tão simples, na verdade, de se fazer, que é até difícil a gente falar de algum tipo de falha, alguma coisa assim. Cara, e tu falastes aí sobre que ele é bem roteirizado, bem escrito, né? Então vou dando os créditos aqui, que eu esqueci no início. O filme ele é dirigido pelo Cord Jefferson e é roteirizado também pelo Cord Jefferson e pelo Percival Everett. E tem aí como artistas, né? Como a gente já citou, o Jeffrey Wright e o Sterling K. Brown, que estão indicados, mas também tem a Tracy Ellis Ross, a Erica Alexander, o Aidan Brody, dentre diversos outros atores. Cara, eu ri com esse filme. Assim, a quantidade de risada que eu dei com esse filme foi bizarra. Eu lembro que eu tava assistindo na sala e a minha noiva tava no quarto. Chegou um momento que ela veio aqui e aí, tipo, ela ficou... Tem uma porta, né, que divide a sala do resto da casa. E aí ela ficou assim na porta, no portão, na verdade, olhando pra TV e me perguntou. Aí eu dei uma pausa no filme, né, pra falar com ela. Ela me perguntou o que era que eu tava assistindo, que eu tava achando tanta graça, assim. Cara, eu achei o filme... assim, de um humor tão excelente, assim, tão bem colocado, sabe? Ele não é um humor escrachado, nem de longe, sabe? Ele não é um humor bobo, que não tem nenhum problema, tá? Com humor bobo. Mas é que, usualmente, o humor mais bobo, mais físico até, ele não costuma me cativar, sabe? Não costuma achar graça, eu costumo achar muito forçado, entendeu? E o filme, ainda que ele cria ali uma situação... E eu não sei se eu posso chamar de exagerada, mas que eu diria que pelo menos assim, com certeza não é uma situação bem comum, né? Sobre o próprio personagem, a forma como ele age, tudo que ele vai criando, e as situações, né, que são geradas a partir disso, que acabam sendo engraçadas, ele consegue trazer uma naturalidade pro humor que ele acontece sem parecer forçado, entendeu? Ele não parece forçado, ele não parece exagerado. E, cara, ele é muito sutil em muitos momentos. Eu tenho uma piada do filme, assim, que me vem logo à mente pra exemplificar essa sutileza da comédia, que me arrancou uma boa gargalhada, que é lá no final do filme, quando eles têm que decidir qual vai ser qual vai ser o livro, ganhador ali do prêmio que eles estão tentando eleger. E aí tem 3 pessoas brancas e 2 pessoas negras. Daí as 3 pessoas brancas escolhem um livro X e as 2 pessoas negras discordam. Só que aí uma das pessoas brancas fala assim, olha, infelizmente nós somos 3 contra 2, então vai ganhar esse livro aqui mesmo que a gente escolheu. Aí a pessoa branca que tá no quadro, né, ela risca, né, o filme, circula o filme que vai ser o ganhador, o livro que vai ser o ganhador. Aí ela senta na mesa de novo e fala assim, eu acho que é um prêmio muito importante a ser dado, porque é um livro muito importante e eu acho que a gente tem que ouvir as vozes negras agora. E aí o filme, a câmera, ela simplesmente pra mostrar os brancos de um lado, os negros do outro, e tipo assim, é como se ela deixasse a gente registrar a piada, que tipo, olha o que ela tá falando e olha o que acabou de acontecer, onde as 2 pessoas negras simplesmente não tiveram voz pra escolher a porra do ganhador, entendeu? E cara, isso me arrancou uma boa gargalhada, sabe? E o filme, ele é todo assim, cara, é muito bem dirigido nesse sentido,
é muito bem escrito também, e eu acho que, além de tudo, ele faz isso, como tu mesmo trouxestes, sem abrir mão do drama. Inclusive, eu sabia a premissa, né, do filme, mais ou menos, que esse cara, ele escreve um livro ali com um objetivo, e na verdade as pessoas entendem isso de uma forma completamente diferente, né, e isso acaba trazendo algumas consequências ali pra vida dele. Mas eu sabendo dessa história, eu pensei, isso vai ser a premissa, né, o início do filme. E não, cara, ele só escreve esse livro já lá na marca de 40 minutos de filme, 45 minutos. Antes disso, é muito ele recebendo meio que essas notícias, né, tendo esses problemas, digamos assim, em relação à questão da necessidade que os outros colocam sobre ele, de que ele tem que escrever aquilo que as outras pessoas, que o resto da sociedade considera que é o cerne da representação da cultura negra, das pessoas negras ali nos Estados Unidos. E se ele escrever, tipo assim, simplesmente uma história, ele só escreveu uma história, bicho, normal, sem necessariamente trazer o elemento de uma pessoa negra sofrendo, ou da representação dos negros mais desfavorecidos socialmente, etc., ou da criminalidade e tal. As pessoas não querem mais aceitar esse tipo de história escrita dele, porque ele é um escritor negro e elas acham que ele tem que escrever aquilo que elas acreditam que faz parte da vivência dele e da vivência da comunidade dele inteiramente, sabe? Então, isso, cara, é muito interessante, porque a gente tem tempo não só de se ambientar com o personagem, mas de entender o que ele pensa, de se ambientar com a família dele também, com as relações que ele cria, de entender como é que ele funciona, até ele tomar a decisão que ele toma lá de escrever um livro, que é claramente ali um exagero de tudo aquilo que estão pedindo pra ele. E aí, cara, eu também acho que o filme, ele traz, ele é uma sátira, né, no fim das contas, e eu acho que ele traz também, além da temática da questão negra e tal, mas ele traz também uma questão muito voltada pra, tipo, quão mal a gente é capaz de entender alguma coisa, sabe? Porque o quanto os nossos preconceitos, e quando eu digo os preconceitos, não só falo assim no sentido de agir mal contra o outro, mas no sentido de conceitos pré-estabelecidos sobre alguma coisa, ponto final, sabe? E nesse caso, as pessoas, elas leem aquela história e elas não conseguem enxergar a ironia ali. Elas conseguem enxergar, nossa, tipo, como isso aqui é importante, como isso aqui é sério, como isso aqui precisa ser ouvido, porque simplesmente é uma reafirmação daquilo que elas já acreditam, entendeu? Elas não parecem colocar nenhum senso crítico sobre aquilo. E, mano, é muito, cara, tudo que fala sobre essa questão, né, do livro é muito top, é muito foda. Você sabe, ele recebendo o livro pra premiação, a cena que ele sugere trocarem o nome do livro, cara, aquilo, aquela cena, mano, é excelente, velho, é excelente, cara, me dá vontade de rir só de lembrar de novo da cena, sabe? Então, olha, é um filme muito, muito bem atuado, um roteiro muito bem colocado, ele consegue trazer o drama, estabelecer seus personagens muito bem, estabelecer o psicológico deles, os sentimentos deles, sabe, muito bem, antes de ir pra comédia. Quando a comédia ela vem mais forte, ela não atropela o drama, e ela também é muito bem colocada, tem uma crítica muito interessante, tem um convite, né, à reflexão muito, muito interessante, muito pertinente e muito bem realizado, sabe? É muito bem dirigido, ele deixa a câmera descansar e a gente aceitar aquele momento da comédia, a gente processar a comédia, ele deixa, sabe, os momentos ali de diálogos se assentarem, a câmera ela não é frenética, ela foca ali no personagem, depois vai pro outro, sabe, de uma forma sutil também, deixando a gente entender o processo ali pelo qual estão passando aqueles personagens, sabe? Eu lembro, por exemplo, da cena da espécie de briga que o Monk tem ali com o interesse amoroso dele. É uma cena muito bem dirigida, ela vai mudando de tom, né, com o passar da cena, assim, de um momento muito tenro, e vai mudando ali pra uma discussão, pra uma briga e tal. Então, cara, é excelente, cara, é simplesmente um filme excelente, assim, eu não esperava tanto, assim, do filme, e me surpreendeu bastante, cara, de verdade, assim, me surpreendeu bastante, é um filme que eu já quero assistir de novo no futuro, entendeu? E falando um pouco sobre o drama, cara, que ousadia da parte do Cord Jefferson, né? Que é não só o diretor, como o roteirista também. Porque o drama do filme, ele é muito comedido, mas ele ainda te toca.
Então é muito difícil realmente você fazer um filme de comédia e drama sem com que um atropele o outro. Eu acho que aqui no filme ele é tudo muito bem pautado. Eu acho que tudo tem o seu tempo correto e até mesmo nos momentos de drama a gente ainda tem um pouco de comédia que é tipo assim, aquele alívio cômico mesmo, não no sentido de ser paspalhão, mas só pra aliviar um pouco a tensão com aquela leve comédia, né? Por exemplo, a gente lida aqui com a morte prematura e repentina da Lisa, a irmã do protagonista. E, cara, é uma cena assim de choque, porque de repente você tá lá conversando com a sua irmã, do nada ela passa mal e acaba falecendo. Então, assim, essa é a vida real. Isso é o que acontece na vida real. Você não espera quando alguém próximo a você vai simplesmente morrer. E isso acontece no filme de uma maneira muito súbita, realmente. Só que durante o enterro dela, né, quando eles vão jogar as cinzas no mar, vem um vizinho chato lá falar, vocês não podem fazer isso, papapá, e começa a perturbar, e o Cliff, que é o irmão do Monk, começa a falar, sai daqui, cara, ninguém gosta de você, vai embora, sai daqui, não sei o quê, vai embora de que eu soque a sua cara. Então, tipo assim, é um momento de drama, é um momento que você sente o peso dos personagens, só que ao mesmo tempo você solta um pouco de arzinho, sabe? E tem um momento também, tem vários momentos no filme em que o personagem ele tem que lidar com a mãe que sofre de Alzheimer. E, cara, Alzheimer é uma doença que ela é muito séria, porque ela não causa só o mal para a pessoa que sofre de Alzheimer, mas para as pessoas ao redor. É uma doença que ela mata silenciosamente todo mundo ao redor dela. E é muito doloroso, é muito triste pensar sobre. Inclusive, cara, só antes fazendo um adendo, para as pessoas que gostam de acompanhar o Oscar, que gostam de assistir documentários, tem um documentário excelente, que fala um pouco, traz um pouco essa realidade do Alzheimer, chama A Memória Eterna, ou The Eternal Memory. Ele está disponível aqui no Brasil pelo Paramount Plus. É um documentário que traz justamente a vivência de um cara, de um jornalista, se não me engano, chileno, e a sua esposa. Esse cara, ele tem Alzheimer, e a esposa dele filma ali meio que o dia a dia deles convivendo, né, com essa doença. E ele faz toda uma relação muito interessante também com a memória não só da pessoa, mas da sociedade como um todo. Enfim, cara, ele é um documentário lento, porque ele traz basicamente o dia a dia deles, mas ele é potente, é tocante, e é muito interessante pra gente ver o quanto, o que tu estás falando, né, o quanto o Alzheimer, ele não afeta só a pessoa que tem a doença, mas o quanto ele afeta de forma muito forte aquelas pessoas que estão mais próximas dela. Então, eu deixo a dica aí pra quem quiser se aprofundar nesse comentário do Lucas. É um documentário muito bacana de ser assistido. E o que eu vou dizer, gente, é porque eu sou uma pessoa chorona, tá? Eu choro por qualquer coisa e quase o tempo todo. Mas o filme, ele trata o Alzheimer de uma forma com que você não vai chorar, mas você vai se sentir mal pelo personagem, você vai ficar triste sim, mas não aquele ponto de você chorar, você ficar em prantos, você soluçar. É isso que eu digo quando eu falo que é tudo muito bem comedido no filme. É tudo muito leve de certa forma, só que não leve a ponto de você não se importar. Uma cena que fala muito bem sobre isso é quando o personagem ele tá namorando lá na casa da vizinha dele, que se torna namorada, e de repente eles ouvem gritos da governanta da casa, né, da empregada deles, e ela fala que se distraiu por um segundo e a mãe dele sumiu. E ela tá na praia andando, achando que a irmã que faleceu tá brigando com os primos, etc. Então, tipo assim, é uma cena muito emocionante, muito tocante, só que é muito bem centrado ali no personagem principal, no protagonista, no Monk, em como aquilo é um problema pra ele a ser resolvido no meio de um mar de confusão na mente dele, sabe? Então, não é o centro principal do filme. O filme, ele lida muito bem com esse arco secundário da mãe dele, e de se tornar justamente um problema muito grande pra todo mundo, né? Mas ao mesmo tempo ele não desfoca do principal, que é o personagem e os seus diversos problemas, como eu já falei anteriormente, né? Os seus diversos problemas, tanto social, quanto individual, quanto familiar. Então, assim, o filme ele tá de parabéns, foi um caminho muito ousado, foi muito arriscado, mas é aquilo que a gente sempre fala aqui no podcast, né? Quando a pessoa realmente faz algo ousado, mas faz bem feito, se torna algo único, se torna algo diferente dos demais. E eu acho que é sobre isso American Fiction. Ele é um filme que quando você assiste, ele diverge dos demais, não só por causa da sua crítica social, porque crítica social sobre desigualdade racial, a gente tem diversos filmes falando sobre isso, né? A gente provavelmente vai fazer posteriormente um podcast até falando sobre outros filmes relacionados,
A gente já tem aqui no Triângulo Nerd Podcast também falando um pouco sobre Assassinos da Lua e das Flores, que é um outro filme indicado ao Oscar também. Então, são filmes que falam sobre problemáticas raciais, só que American Fiction, ele se diverge de uma forma única. Cara, e trazendo, assim, os únicos 2 pontos que eu consegui identificar, assim, que eu achei um pouquinho mais fracos do filme, só pra não dizer que a gente só rasgou seda pra ele, né? Eu acho que, pra mim, é toda a questão que aí envolve a situação dele ter que fingir que ele é um cara fugido da polícia, assim, que é um cara que fugiu da cadeia, sabe? Porque essa situação, ela é a parte que me soa um pouco menos crível, ainda que, assim, ela faz parte da sátira, eu entendo o motivo dela estar ali, sabe? A minha crítica não é a existência dela, dessa questão. E inclusive traz algumas cenas engraçadas também. Mas assim, eu acho que é trazido de uma forma que soa pouco crível no sentido de que eu acho que uma situação daquela seria facilmente desmentida, saca? Eu acho que uma situação como essa, apesar de, beleza, é um pseudônimo dele e tal, mas eu acho que não seria muito difícil tu conseguir desmentir, os jornalistas conseguirem descobrir que ele, na verdade, não seria um cara realmente foragido, etc e tal. Então, assim, eu acho que o filme, ele tira um pouco da sua verossimilhança naqueles acontecimentos, tudo, ainda que ele seja levemente exagerado em alguns pontos. Assim, exagerado é até difícil, porque acontece cada coisa na vida real, né? Que agora é até meio complicado, às vezes a gente fala o que é exagero no filme ou não. Mas eu sinto que ele tende um pouco pro exagero em certos momentos. E esse aqui, pra mim, funciona na maior parte do tempo. Esse daqui eu acho que é um ponto onde poderia ter sido um pouco melhor tratado, ou feito de uma forma diferente, não sei exatamente. Mas eu acho que fica um pouco crível, sabe? A forma como ele consegue se esconder com essa persona. E eu acho que seria mais facilmente desmascarado na vida real, entendeu? Cara, a Suzanne von Richthofen faz palestra falando sobre família e bondade fraternal, irmão. Não, pois é, mas a gente sabe quem ela é, entendeu? A gente sabe quem ela é, né? Então assim, eu acho que a questão é justamente o problema não é necessariamente as pessoas comprarem, tipo, que o cara escreveria um livro, mesmo sendo foragido, e comprarem esse livro. Meu problema não é esse, mas sim essa lógica de não descobrirem que, na verdade, aquela persona não existe, entendeu? Uhum. E isso que eu acho meio difícil, assim, de aceitar um pouco no filme. E além disso, eu acho que tem 1 ou 2 momentos ali de aparição do irmão dele, e eu não sei, cara, eu tenho a sensação de que não acrescenta tanto pra história, sabe? Eu acho que o personagem do Sterling K. Brown, ele tem ali umas 3 ou 4 aparições, e eu diria que com 2 já registra exatamente o que o filme queria passar, da relação dos dois, da história ali do irmão dele e tal. Eu acho que tem 1 ou 2 aparições ali que, assim, estão um pouco extras no filme, sabe? Que eu não sei se acrescentam muita coisa, não necessariamente atrapalham, mas não sei se acrescentam muita coisa também, sabe? Então ficou essa minha ressalva aí quanto a isso. A sensação de que uma certa aparição poderia ser cortada ali do filme na edição final, que não faria falta, entendeu? Porque eu acredito que essas aparições do irmão dele sejam justamente para falar dos problemas familiares, sabe? De como a família do Monk como toda é conturbada, é cheia de mentiras, brigas e tal, e talvez por isso que justifique o Monk ter, digamos assim, tido um burnout e, eu vou embora, eu vou viver minha vida e, entre aspas, abandonado a família, deixado tudo pra trás, sabe? Sim, cara, eu acho que trabalha não só as questões pessoais dele, assim, no sentido da história passada, mas também explica o porquê que ele é do jeito que ele é, né? De não se relacionar tão bem com as pessoas, sabe? Dá essa sensação de que ele meio que reflete na vida dele hoje esses relacionamentos, digamos assim, não vou dizer fracassados, mas de não tanto sucesso, né, dentro da família dele. E aí tem essa sensação de que parece que ele não deixa as pessoas se aproximarem dele também, porque ele não quer se machucar de novo, porque ele viu pessoas da família dele se machucarem e ele não quer que isso aconteça de novo na vida dele. Então, eu acho que sim, explica. Mas é isso que eu digo, assim, dá a sensação que aquela visita ali do meio, quando o irmão vai até a mãe e tal, e a sensação que dá, assim, é que ele fala ali de coisas que ou eu já tinha entendido antes, ou que eu venho entender, ou que venham a ser reforçadas depois naquela conversa muito legal, muito bonita, muito intensa até, que ele tem com o Monk, né?
que os dois estão conversando e ele fala sobre o fato de que o pai deles morreu sem saber que ele era gay, né? Não o protagonista, no caso, o irmão, né? Que é interpretado pelo Sterling K. Brown. E o cara fala assim que ele acha que ele não aceitaria ele, mas que pelo menos ele saberia que ele teria morrido tendo conhecido ele por completo. E que da forma que foi, ele sabe que o pai dele morreu sem saber quem ele era de verdade, independente se ele ia aceitar ele ou não. O pai dele, ele não pôde mostrar quem ele era de verdade pro pai dele. É uma cena muito tocante, até um diálogo muito, muito potente. Mas assim, é isso que eu digo, essa aparição do meio dele fica assim... Tá, beleza, me informou coisas que eu já sabia ou foram melhor ditas depois, sabe? Então, foi meio deslocado pra mim, assim. Mas não é nada demais também, sabe? É algo que passa tranquilo. Então vamos para nossas notas, né, sobre American Fiction. Cara, a minha nota para American Fiction é 9,5. Cara, filmaço, vale muito a pena ser assistido. Ele entra dia 27, se não me engano, dia 27 de fevereiro na Prime Video, né, na Amazon Prime Video. Então, quem puder, assista porque é um filmaço. Muito obrigado, Prime Video, pelo patrocínio e por ter nos concedido acesso antecipado ao filme. Cara, minha nota pro filme, eu vou dar nota 10, cara. O filme é bom. Como eu disse, ele é bem construído, ele é bem comedido. Ele agrada muito bem ao público que não gosta daquelas comédias paspalhonas e escrachadas, né? Como o Rafa, por exemplo, né? Que se divertiu bastante vendo o filme. Assim como agrada também aquelas pessoas que querem ver algo mais simples, mais palatável, digamos assim, né? Agrada as pessoas que gostam de críticas sociais, escondidas ou não dentro do filme, porque não é só sobre crítica racial, né? Como eu disse, fala sobre crítica familiar, fala sobre os problemas de rejeição LGBT dentro da própria família, né? Como o próprio dilema do Clifford. Enfim, cara, tem vários pontos muito positivos que agradam diversos públicos sem que desagrade o outro, sabe? Não é um filme que, eu vou agradar somente o público negro e vou desagradar o público branco. Não é assim que funciona. O filme, ele é nu e cru, muito bem feito, ousado, mas que faz a ousadia de um jeito muito bem. Bom, então vamos agora para o nosso segundo filme. O segundo filme que nós vamos falar aqui nesse episódio é The Holdovers, ou Os Rejeitados. Os Rejeitados é um filme de direção de Alexander Payne e roteirizado pelo David Hemmingson. Tem como atores o Paul Giamatti, a Da'Vine Joy Randolph, o Dominic Sessa, dentre outros. O filme, ele traz, e aí eu vou trazer a sinopse oficial, é um professor mal-humorado que é forçado a permanecer no campus da sua escola ali, né, durante umas férias de fim de ano, para cuidar de um grupo de alunos que não tem para onde ir durante essas férias aí de Natal. Ele acaba, então, por conta dessa permanência lá, criando um vínculo improvável com um desses alunos e com a cozinheira-chefe da escola, que também está passando por alguns problemas pessoais graves devido à perda do seu filho na guerra do Vietnã. Os Rejeitados está indicado a 5 categorias do Oscar, sendo elas melhor filme, melhor ator para Paul Giamatti, melhor atriz coadjuvante para Da'Vine Joy Randolph, que inclusive eu devo destacar que deve ser a ganhadora, porque ela tá levando todos os prêmios basicamente possíveis da temporada de prêmios, edição e roteiro original. Cara, mais uma comédia aqui indicada a melhor filme esse ano, né? E é uma comédia daquelas, digamos assim, tradicionais. Tu pega um cara que ele é, de certa forma, mal compreendido, mas tem uma relação também difícil e tal com a sociedade, com as pessoas ao redor dele, coloca ele numa situação onde ele tem que interagir com outras pessoas, e a gente vê, a partir disso, a criação de vínculos e também vai entendendo um pouco mais esse personagem e tal, trazendo não só boas cenas de comédia, né, aquela risadinha fácil que tira da gente, assim como também questões que vão acariciando o nosso coração, né? Vão aquecendo o nosso coração com a relação dos dois, ou dos 3 personagens, nesse caso aqui, e o aprofundamento ali nas questões mais íntimas, psicológicas e emocionais desses personagens. É mais um filme, cara, que eu amei. Eu não tava dando muita coisa pelo filme, assim, quando eu li a sinopse. Quando eu assisti, eu imaginava que seria aquele filme de dar quentinho no coração, realmente. Mas, cara, é um filme que, pra mim também, ele tem personagens tão reais, assim, as reações, sabe, as situações nas quais os personagens são colocados. É tão relacionável, entendeu? Eu acho até que, eu confesso, que eu me relaciono um pouco com o filme porque a chatice do personagem principal, ela é muito relacionável pra mim, sabe, assim. Claro que eu não passei pelos mesmos problemas que ele passou, eu não tenho as mesmas características físicas, nem intelectuais dele também,
Mas eu acho que tem situações ali na forma como ele interage com as pessoas, as caras que ele faz, sabe, pra certos comentários, e alguns comentários ríspidos, mas inteligentes que ele faz também. Cara, eu me identifiquei muito, de verdade, e eu acho que por isso foi um filme que eu acabei curtindo ainda mais, cara, a jornada desse filme. Foi um filme também, assim, que me cativou bastante no final das contas, ainda que ele não reinvente a roda. É mais um daqueles filmes que tu sabes que tu já assistiu algumas vezes na tua vida, mas, cara, ele é tão bem executado, ele é tão bem dirigido, ele tem uma ambientação, porque aqui, se não me engano, ele é ambientado ali na década de 70, e, cara, ele é tão bem ambientado, assim, com questão de figurino, de design de produção também. É simples, não é nada demais, mas é muito bem realizado, muito bem atuado, cara. O Paul Giamatti, que tá indicado ao Oscar de melhor ator, cara, ele constrói a persona de um cara que é mal-humorado, que é meio ríspido, mas que ele também tem alguma gentileza dentro dele. Ele tem uma coisa, um certo senso de justiça que a gente vê em alguns momentos ali da série, uma certa timidez, uma certa necessidade de construir vínculos, mas de certa forma não saber como, sabe? E eu acho que o ator, ele consegue passear por todos esses meandros do personagem de uma forma tão delicada, tão verdadeira, sabe? E tu compra quando ele é chato, tu compra quando ele tá desconfortável, tu compra as alegrias, tu compra as tristezas, tu compra as reações de chateação dele. Cara, tu simplesmente compra tudo daquele cara, entendeu? E ele tá muito, muito bem. O Dominic Sessa também, que faz o jovem. A Da'Vine Joy Randolph, ela tem um papel difícil no filme, no sentido de que ela tem que passar o luto, mas o luto dela não é aquele luto do choro demasiado ou daquela coisa, daquelas explosões de tristeza. Ele é um luto muito introspectivo, sabe? É quando a pessoa, ela tá triste, mas ela continua vivendo a vida dela ao mesmo tempo que ela meio que se fecha pra muita coisa, entendeu? E ela sente que ela tem muita tristeza e muitas coisas ali, muitos sentimentos dentro dela, sabe? Até uma certa raiva, um certo desapontamento pelo que aconteceu com ela, entendeu? E com o filho. E é um luto muito difícil de tu conseguir interpretar, na minha opinião, sabe? E ela consegue transparecer isso muito bem, ao mesmo tempo que ela é esse vínculo do personagem. Inicialmente, né, ela constrói meio que essa ponte entre alguns personagens, e também ela é a única personagem que o protagonista respeita, de verdade. Ela é a única que dá umas porradas nele, no sentido de falas e tal, de chamar a atenção, e ele respeita, ele se cala, sabe? Então ela é aquela presença também muito forte de uma certa autoridade sobre os outros personagens, entendeu? Então, enfim, cara, é um filmaço também, aquele filme de aquecer o coração, dar algumas boas risadinhas também, mas um filmaço, cara. Realmente, eu acho que eu acompanho já os filmes do Oscar, pegar a lista pra assistir, se não todos, a grande maioria, há uns 5 ou 6 anos, e a lista desse ano, cara, realmente, assim, de filmes de modo geral, mas principalmente os 10 indicados, com exceção de O Maestro, que a gente vai falar em algum episódio posterior aí do podcast, mas os outros 9, cara, são realmente, eu acho que todos excelentes, simplesmente excelentes, assim, esse não foge à regra. O bom de The Holdovers é que no começo do filme, eu consigo entender tanto o professor quanto as crianças. Porque o professor, ele é muito chato, ele é irritante, aqueles professores que pegam no pé dos alunos por motivo nenhum, só parece que ele é mal amado mesmo. E os alunos, cara, são muito chatos também, é criança, velho. No momento de gravação desse podcast, eu estou fazendo 25 aninhos de idade. Eu não sou tão velho, mas eu me sinto um velho rabugento quando eu vejo criança fazendo criancice, cara. Eu não consigo aguentar adolescente, velho. Eu não consigo. E assim, as crianças desse filme, elas agem naturalmente como criança mesmo, como adolescente na escola. Só fazem besteira. Só querem saber de farra, não tem compromisso nenhum, não quer nem estudar, que é o básico. Então assim, eu entendo ambos os lados. E chega no final do filme, eu continuo entendendo ambos os lados. Só que meu ponto de vista muda. Isso que é legal do filme, porque você vai evoluindo com o passar do filme e vai se desenvolvendo junto com os personagens. Vai entendendo um pouco mais da psique, vai entendendo um pouco mais dos problemas e do porquê que eles são do jeito que são. E cara, isso é lindo. Quando o filme começa, é um daqueles filmes também que a sinopse fala de uma problemática que você acha que vai acontecer no começo do filme, que vai acontecer lá pro meado do filme, né? Que começa, digamos assim, o seu segundo ato, que é justamente esse fato do aluno, o professor e a cozinheira ficarem presos na escola. O filme começa com uma parcela de alunos dentro
da escola. E eles vão passar o inverno lá, longe dos pais, etc, né? Vão ficar no internato da escola. Só que em certo momento do filme, um pai bilionário lá simplesmente chega de helicóptero e fala: ô, meu filho, eu vou levar você e seus amigos pra esquiar. Vamos tirar férias todo mundo. E aí o professor tem que ligar para as famílias de todos, né, para pedir autorização. E todas as famílias autorizam seus respectivos filhos, exceto a do nosso protagonista, que justamente a mãe dele se casou novamente com depois, entre aspas, o pai dele falecer, né? E ela está com um novo homem e decide tirar a lua de mel, justamente na data de férias do filho. E eu consigo entender completamente a revolta desse moleque, porque eu acho que quase toda criança que tem os pais divorciados sabe o que é querer aproveitar, mas os pais estarem empatando de algum lado, ou a mãe ou o pai. É sempre assim na hora das férias, ou de qualquer outra época que você queira curtir. Então assim, a diferença é que a mãe desse moleque parece que simplesmente não liga pra ele. E o que ele faz em troca? Ele é rebelde. Então, tipo assim, no começo, eu fiquei igual um velho rabugento, falando: mano, esse moleque é um merda mesmo. Tem que ficar aí mesmo. Só que depois, quando ele é rejeitado, daí vem o nome do filme, tu começa a entender porque ele é assim e começa a sentir um pouco de pena, um pouco de dó. E a partir desse sentimento de pena, você começa a criar uma amizade. E é da mesma forma que o professor e a cozinheira conseguem se interligar ao menino. E, cara, o filme, ele é muito bem feito. Eu vou falar o mesmo comentário que o outro. Ele é bem comedido. Da mesma forma que eu falei de American Fiction, eu falo de The Holdovers também. Ele tem o seu drama, ele tem os seus momentos de drama. Inclusive um drama muito bem passado pra gente, de uma história secundária, que é interpretado muito bem pela Davina Jo Randolph, que é justamente sobre o filho dela ter estudado em Bolton, que é a escola onde se passa o filme. E ele era o único menino negro que recebeu uma bolsa para estudar nessa escola, que é uma escola elitista. Só crianças que são herdeiras, que são filhos de multibilionários, donos de muitas empresas, etc., vão estudar nessa escola. E o filho dela, ele ganhou uma bolsa, e ele era negro. E ele foi um dos únicos garotos que foi chamado para ir para a guerra. E acabou falecendo por causa disso. Enquanto, durante o decorrer do filme, a gente entende que os outros garotos que estão ali vão se formar em faculdade, vão ser professores, médicos, advogados, eles vão seguir carreira para outros ramos, mas eles não são chamados para a guerra. Então você vê a diferença das classes monetárias, né, de como a sociedade ela se divide nesse tipo de classes e como os ricos eles simplesmente não precisam lutar as mesmas guerras do que os pobres, né, do que os menos favorecidos. Então o filme ele passa um drama muito forte, essa dor, essa diferença social, essa exclusão até também da mesma forma com o professor e o aluno, e ele consegue passar ao mesmo tempo um ar de isolamento no começo do filme, porque, cara, quando eu falo que as crianças vão passar o inverno inteiro dentro da escola, eu falo: meu Deus, eu teria enlouquecido. Eu com certeza enlouqueceria num lugar desse, principalmente uma escola gigante com 3 pessoas só, tá maluco. À primeira instância, eu achei que, bem, vai ser uma pegada, digamos assim, O Iluminado, né? Eles vão ficar na escola, vai nevar muito, não vai dar pra sair, e eles vão ficar lá, tipo, o tempo todo. Tanto é que chega um certo momento em que a cozinheira fala: o estoque é esse, não vamos receber mais do que já tem aqui. Aí eu falei: pronto, então, tipo assim, eles vão ter comida limitada. Pô, isso é tipo um castigo, tá ligado? Bizarro. Então foi até bom as outras crianças terem ido embora, porque meio que sobra mais pro menino que vai ficar sozinho, né? Só que não, eles têm acesso à cidade, eles conseguem sair, se encontrar, né? O menino chega até o momento que faz tem um namorico ali, né? Conhece uma garota e tal. Então assim, o filme ele tem nuances, ele tem camadas muito boas, ele vai mudando o ritmo dele, ele vai mudando a forma com que ele apresenta a problemática pra gente e vai nos cativando e vai criando uma amizade com a gente, assim como os personagens vão criando uma amizade entre eles. Cara, eu gostei do que tu falaste sobre a gente entender o lado de todos, né? Porque, cara, é muito isso. Eu, como aluno, conseguiria muito me enxergar ficando puto com esse professor, sabe? Com as certas respostas que ele dá e tal. E, ao mesmo tempo, como se eu me vendo no lugar do professor, eu consigo muito me enxergar dando as respostas que ele dá, entendeu? Tipo, tendo o mesmo pensamento, a mesma linha de raciocínio que ele tem, cara. Porque, assim, como eu falei, é tudo muito relacionável, né? Como a gente falou. É tudo muito relacionável, é tudo muito crível, sabe? Essa relação. Eu gosto
porque o filme, ele evolui de uma forma paulatina. Eu não acho a virada de relacionamento deles rápida demais, entendeu? Eu compro, de modo geral, aquela relação dos três ali, sabe? Principalmente do personagem Dominic Sessa, que é o Angus Tully, e o personagem do Paul Giamatti, que é o Paul Hunter. Hunter é foda, né? Pô, nome difícil de pronunciar, cara. Mas enfim, eu compro essas viradas deles, entendeu? Dessa relação, deles irem se conhecendo e tal. Por quê? Eu gosto como no início tá todo mundo ali, até porque quando, assim, eu acho que serve pra trazer uma justificativa e até um peso pro personagem do Angus, porque todo mundo vai embora e ele fica, como tu mesmo falaste, pelo fato de que a família dele simplesmente não atende a escola, tá incomunicável, né? No caso, a mãe dele e o novo marido dela. E isso é muito intenso, assim, porque realmente traz essa sensação de rejeição dele e tu começas a entender essa revolta, sabe? Eu acho que é um filme, ele é legal porque ele vai trazendo explicações paulatinas, não é algo que, lá no final tu vai ter uma grande revelação que explica por que o personagem é daquele jeito. Tu vai tendo essas compreensões ao longo, sabe, da rodagem do longa, e tu consegues ir captando essas mensagens, entendendo paulatinamente, sabe? Eu sou uma pessoa que eu acredito que, assim, por mais que a gente possa entender as atitudes das pessoas, isso não significa necessariamente que a gente precisa aceitar escrotidão, sacanagem, etc e tal, né? Que as pessoas possam fazer com a gente. Mas porque, a pessoa tava passando por X, Y, Z, eu tenho que entender e engolir, sei lá, de ser tratado mal, ser xingado. Não, eu não concordo com isso, sabe? Eu acho que o problema dos outros dá pra gente compreender certas atitudes, mas não necessariamente justificar no sentido de que se todo mundo que passa por algum problema em casa, ou tem algum problema, algum histórico de problema, algum trauma, começa a ser escroto com o outro na rua, mano, fudeu-se, todo mundo vai ser escroto com todo mundo na rua porque todo mundo tem problema. Dito isso, eu acho ainda assim muito legal, muito interessante quando a gente tem filmes e histórias dessa forma que são, apesar de serem até batidos, são aquele slow burn, né, que a gente chama, que é aquela queima lenta, assim, da história de tu conhecer o personagem de uma forma e tu ir desmembrando o psicológico dele, os sentimentos dele, tu entendendo, porque eu acho que são filmes que conseguem fazer com que a gente olhe pra nós mesmos, com que a gente olhe pras pessoas ao nosso redor e que a gente possa não só ter um pouco mais de simpatia, claro, como eu tô falando, não é necessariamente deixar que todo mundo cague na tua cabeça, mas às vezes é ter um pouco mais de empatia, é tentar tirar certas coisas por menos, mas principalmente de olhar pra nós mesmos e tentar identificar, às vezes, atitudes escrotas ou sensações, sentimentos que a gente tem que muitas vezes a gente não consegue explicar e entender. E que assistindo esses filmes, às vezes a gente consegue começar a elucubrar, sabe? Começar a trabalhar ideias e justificativas de o porquê que a gente tem aquela atitude, porquê que a gente tem aquela reação em determinadas situações, e principalmente com as nossas mães, pais, cônjuges, né, namorado, namorada, enfim, irmãos, pessoas mais próximas da gente, com pessoas com quem a gente tem que conviver, sabe, de buscar essa justificativa, às vezes entender certas reações que parecem desmedidas em certo momento, né, de primeiro olhar, mas que se a gente prestar atenção, eu entendo porque que essa pessoa agiu assim. E esse filme, eu acho que ele faz um trabalho muito, muito bom, cara, de trazer esse desenovelamento das situações, sabe? E de a gente ir entendendo. Além de demonstrar também que não necessariamente é porque alguém descobriu ou entendeu o porquê que é daquele jeito, que automaticamente a pessoa vai mudar, entendeu? Que é um processo, sabe? Pelo qual todo mundo passa e que as relações entre as pessoas ajudam muito nesse processo de autoconhecimento e de compreensão mútua, sabe? Então eu acho que é um filme, cara, muito, muito legal e muito bem realizado nesse sentido. Ele tem um objetivo de construir essa história de relação de pessoas rejeitadas de suas mais diversas formas, né? Uma pessoa é meio que mais deixada de lado por conta dessa situação de luto que ela está, né? Então deixam ela quieta. O outro por conta das atitudes dele. E o outro por conta dos traumas dele que não se encaixa ali com essas pessoas adultas, né? E tal. E ao mesmo tempo ele, além de ser rejeitado pela própria família, né, de certa forma. E essas três pessoas, elas conseguem, a partir das relações delas, se compreenderem melhor, sabe, encontrar apoio uma nas outras em certo ponto, sabe, então, cara, às vezes o apoio que elas não encontram nos outros, né, no dia a dia delas. Então, cara, é um filme muito, muito, muito bom.
Falando sobre uma parte que me fez rir bastante, mas que engrandece o que você falou sobre ter pontos em comuns, mas não é só isso que vai ligar as pessoas, né? Que vai interligar uma pessoa a outra de imediato. É uma cena que, cara, me fez rir bastante mesmo, que é quando o professor ele leva o garoto, né, pra outra cidade lá, e aí eles se hospedam num hotel, e aí quando chega no hotel, ele olha pro remédio do garoto, que ele toma remédio tarja preta, pra depressão. Aí ele fala, você toma isso aqui? Aí ele, não, é tipo vitamina e tal, tenta te conversar e se tranca no banheiro. A professora vira, tá bom, sabe? Vai, abre a gaveta e pega o mesmo remédio. Tipo assim, eles tomam o mesmo remédio pra tratar do mesmo problema, que é depressão, ansiedade, etc, né? Então, tipo assim, você vê ali que eles têm realmente pontos em comuns por causa dos traumas vividos durante a vida, por causa dos problemas, etc. Então chega até um certo momento que eu posso até ousar dizer que o professor, ele meio que se via mais novo ali naquele garoto, né? Quando ele vai conversar com os pais do garoto, lá no final do filme, né, ele fala, ele é um gênio, né? O menino, ele é inteligente, né? Ele pode não ser o mais brilhante de todos, mas é um desperdício de talento, de inteligência, vocês simplesmente descontarem as frustrações e as raivas no filho. E a gente sabe que na vida real isso acontece bastante, né? Infelizmente, nós, pessoas adultas, né, pais, etc. Tô falando no geral, tá? As pessoas que geralmente elas têm as responsabilidades um pouco mais sérias na vida, a gente tende a falhar e acabar descontando os nossos problemas pessoais em outras pessoas que não tem nada a ver. Em algum momento da vida a gente vai fazer isso. E isso é muito triste, porque a outra pessoa ela acaba sofrendo por algo que tá afetando a nós mesmos. Então, assim, pais principalmente fazem isso com os filhos. Acabam um momento ou outro descontando a raiva, o cansaço do trabalho, o dia a dia, os estresses ou afazeres dentro de casa. E isso sim vai afetar as crianças de uma maneira ou de outra. Da mesma forma como os professores fazerem a mesma coisa, afetam seus estudantes. Então aqui a gente vê nesse filme também essa crítica, digamos assim, né, de como as crianças elas são moldadas não só naquilo que elas veem na escola, mas aquilo que elas veem dentro do seu lar também. E é isso que vai moldar as suas características, as suas atitudes e o seu jeito de ser. A gente vê um egocentrismo naquele garoto mais riquinho, né, que o pai é bilionário e vem buscar de helicóptero, da mesma forma que o pai. Então, tipo, os dois estão numa briga porque o pai quer que o menino corte o cabelo, que seja, tipo, mais do jeito que o pai quer, e o menino não, ele é rebelde, ele quer ser do jeito que ele quer. Então, assim, é uma briga de ego de ambos, o filho e o pai, que você percebe que, cara, é a cópia um do outro. Da mesma forma que o menino, o protagonista, né, o Angus Tully, ele é solitário, ele é um pouco mais isolado, ao mesmo tempo que ele é um pouco rebelde, tudo por conta dos traumas que ele sofreu, e posteriormente você vai ver que o pai dele não ficou bem, né, teve muitos problemas psicológicos, etc, e acabou sendo internado por conta desses traumas. E ele tem medo de se tornar como pai. Só que ao mesmo tempo que a gente tem as características parecidas aos nossos pais, nós não somos eles. Da mesma forma que o filme tenta nos mostrar isso. Nós não somos nossos pais. Nós podemos nos moldar e nos adaptar de acordo com a nossa vontade e as nossas experiências individuais. Então, assim, o filme ele toca nesses assuntos de uma maneira muito boa e de uma forma muito engraçada também, né? Com situações corriqueiras e cotidianas que fazem a gente rir e ao mesmo tempo pensar sobre esses assuntos. Nós somos o que a nossa família e os nossos professores no decorrer da vida nos ensinam, mas ao mesmo tempo nós podemos ser nós mesmos. Nós podemos nos moldar e nos transformar na forma que quisermos ter. E antes da gente ir pras notas, cara, é só falar um pouquinho aqui da comédia do filme, que eu também acho muito, muito sutil, assim, sabe? Ela não é escrachada, assim como a gente falou do American Fiction. E aqui tem duas cenas pra mim que representam bem isso. A primeira é uma comédia muito pautada no timing, né? Tipo ali da direção e das próprias reações do ator. É um momento ali que tá tendo uma troca de conversa logo no início do filme entre o diretor ali da escola, né? O digamos assim, reitor ali do local e o personagem do Paul. E, cara, tem uma hora que o reitor ele fala um bagulho, né? Ele dá uma resposta assim, tipo assim, você pode se aproximar dele, você pode curtir, alguma coisa assim. Não lembro exatamente o que ele fala. E aí, mano, a câmera só dá um corte seco pra reação do professor. Cara, é só a câmera parada, sem trilha sonora, sem porra nenhuma, da cara do Paul Giamatti olhando pra ele assim, como quem diz, mano, que merda tu tá falando, entendeu? Mas, cara, a reação, a cara que o Paul Giamatti faz
é toda a piada, cara. A reação dele é a piada em si, e eu dei uma risada, uma gargalhada alta nessa cena. E a segunda já é uma cena de comédia trazida ali, voltada para os diálogos mesmo, né? Que é quando é uma cena muito bem construída, inclusive, é um diálogo muito interessante, que ele é pautado tudo nas conclusões que nós vamos tirando das histórias, né? E aí, como ele vai quebrando todas essas conclusões. Porque o personagem fala, não, aí eu vivi em tal lugar. E aí o personagem do adolescente fala, então você era tal coisa. Ele, não. Aí ele dá mais uma informação. Aí o personagem faz outra dedução. Aí ele, não, também não é isso. E aí ele vai meio que, tipo, desmembrando a história de acordo com as deduções do cara. E cada meio que deduçãozinha e resposta do cara é uma piadinha por si só, até moldar a história inteira, entendeu? Ainda tem uma piadinha final ali na reação do personagem que tá ali na loja onde eles estão conversando, né? Cara, é muito, muito bem colocado. É muito legal. As respostas que ele dá pros alunos na sala de aula, que são sagazes, mas são também ácidas, sabe? De um humor muito... Eu não gosto muito de usar essa palavra, porque eu acho que todo humor tem que ter a sua inteligência, né? Porque pra fazer rir é muito difícil. Mas tenta entender aqui quando eu coloco que é um humor inteligente, no sentido de que ele não é só físico, ou ele não é voltado tanto pra palhaçada em si, mas ele tem muito de tu conseguir tirar essa graça de uma pessoa rabugenta, ou de uma reaçãozinha simples, ou da forma como alguém conta uma história, sabe? Então eu acho muito, muito legal. E a única crítica, que vai ser inclusive bem rápida que eu vou fazer, pra mim é o ritmo do filme. Eu acho que, apesar de ser muito bom, como ele é um filme que ele não tem, assim, ele não tem tanta variação de tom ao longo de acontecimentos, né, ao longo da sua rodagem, então eu acho que ali no meio eu senti um pouco, sabe, a duração, acho que o filme tem umas 2 horas, eu senti um pouco, cara, eu confesso que eu queria, assim, uns 15 minutos a menos de filme, sabe? Então eu senti um pouquinho esse ritmo dele, me deu uma cansadinha ali no meio. Mas fora isso, cara, sinceramente, acho um filme excelente. Pra mim, vamos pras notas agora, né? Pra mim, a nota de Os Rejeitados é 9,5 também. Cara, antes da minha nota, eu só lembrei de uma cena agora de comédia que... Tipo, eu não sei se é comédia pra você, mas eu ri bastante que o garoto, né, o Angus Tully, ele tenta fazer com que o professor Paul, ele fique com a outra professora lá, né, com a outra personagem que faz parte do corpo docente da escola, e convida eles pra festa. E aí, tipo assim, no começo ele não fica meio assim, sabe? Ele não fica naquela vibe, mas eles vão pra festa, ele começa a conversar com ela. Você vê que o olhar dele muda pra outra mulher. Tipo assim, ele começa a conversar com ela um pouco mais solto, mais relaxado. Aí, certo momento, toca a campainha, ela... peraí, só um momento. Ela vai, atende... oi, não sei o que bom que você veio dar um beijo no cara. E a cara dele fecha, se muda. Como o Rafa falou, só o rosto dele já é a piada. Cara, você fica assim, coitado, cara. Ele criou esperança, realmente. Aquela quebra de expectativa, tanto no personagem quanto na gente que tá assistindo, torna um humor engraçado, sabe? Até meio constrangedor. Também concordo a respeito da duração do filme, que o Rafa citou. Eu acho que o filme ele cansa um pouco depois de um tempo, justamente por essa falta de reviravoltas na trama, né? A trama é a mesma quase que o filme inteiro, não tem muito mais a que se abordar. É uma trama bem simples, na verdade. Eu acho que ao mesmo tempo que é um ponto fraco, é um ponto forte também. Porque para aquela pessoa que só quer sentar, relaxar e curtir um filminho leve, sem pensar muito, dar umas risadas, sofrer um pouquinho ali com os dramas, mas sem chegar a chorar, né? Da mesma forma que eu falei de American Fiction, é uma boa pedida. The Holdovers é um filme realmente excelente. Não tem muitas firulas, não tem muita invenção, mas ao mesmo tempo consegue entregar muito bem a sinopse, né? A sua premissa, de uma forma com que cativa os telespectadores. Então eu vou dar uma nota 9,5 pro filme, justamente por conta da duração dele ser um pouco cansativo, mas ainda assim ser um ótimo filme. Para encerrar esse episódio, então, eu vou trazer agora os meus comentários sobre Pobres Criaturas. Como o Lucas falou, eu fui o único que consegui assistir Pobres Criaturas até o momento, né? O Lucas e o Bruno, que infelizmente não conseguiu participar novamente do nosso episódio hoje por questões pessoais, né, de trabalho, eles ainda não conseguiram assistir. É um filme que, para quem quiser assistir, atualmente está disponível somente nos cinemas aqui no Brasil. Foi lançado dia 1º de fevereiro.
filme, ele é dirigido pelo Yorgos Lanthimos, que é um cineasta grego, salvo engano, e tem roteiros de Tony McNamara e Alasdair Gray. Tem como artistas, né, a Emma Stone protagonizando, o Mark Ruffalo, o Willem Dafoe, o Rami Youssef, dentre outros. A trama é basicamente o seguinte: uma jovem é trazida de volta à vida por um brilhante e heterodoxo cientista. No entanto, enquanto ele quer mantê-la presa, ela quer descobrir o mundo. Então ela acaba meio que entrando numa jornada de descoberta, onde ela vai se conhecer, conhecer ao mundo e principalmente conhecer basicamente tudo sobre sexualidade. Cara, que filme estranho. É um filme estranho demais, mas ele é tão bom, foi uma boa surpresa também, no sentido de que quando eu ouvi falar sobre esse filme, eu fui assistir tendo a sensação de que a estranheza do filme ia acabar me vencendo e eu ia meio que me cansar dele no meio, sabe? O que eu não ia comprar a ideia do filme, sabe? A sua narrativa. Mas eu fiquei muito feliz de descobrir que não foi isso que aconteceu, cara. Pobres Criaturas, ele traz uma narrativa que, como eu falei, ela é estranha. Ela traz um mundo muito voltado para uma fábula. É uma história que está muito voltada para uma fábula, né? Ele cria ali toda uma realidade super diferente. É uma era meio vitoriana, acredito, mas que ao mesmo tempo tem ali umas coisas que, se não me engano, se encaixam no estilo de steampunk, porque tem umas questões de tecnologia e de até questão de ciência ali e tal, de criaturas, digamos assim, que esse cientista desenvolve e cria, que é muito deslocado da realidade. A fotografia desse filme, principalmente os efeitos visuais ali, a criação de mundo, né, o design de produção também, todas as três coisas, os próprios figurinos, cara, toda a questão artística do filme tá trabalhando juntinho, tá, assim, em uníssono para criar um mundo que é fantástico, mas que é extremamente bonito e bizarro. E essa bizarrice, ela ajuda o filme, porque ela descola um pouco a gente da realidade e ajuda a gente a comprar muitas situações que são esquisitas, ao mesmo tempo que ela coloca também a personagem em situações diferentes, que ajudam ali, que auxiliam a contar essa história da forma que os roteiristas e o diretor, né, queriam contar. Então, esse deslocamento da realidade é muito bem colocado, é muito bem realizado, de verdade. E muito bem criado, cara. Realmente, o filme, assim, ele tá belíssimo, belíssimo, de verdade. Acho que vai ser uma boa briga em design de produção, em figurino, tá? Inclusive, esse é um filme que ele simplesmente é um dos mais indicados pro Oscar de 2024. Ele tá indicado em 11 categorias, ficando atrás apenas de Oppenheimer, que tá indicado a 13. E as categorias na qual o filme está indicado são melhor filme, melhor atriz para Emma Stone, melhor ator coadjuvante para Mark Ruffalo, melhor fotografia, melhor figurino, melhor direção para Yorgos Lanthimos, melhor edição, melhor maquiagem e cabelo, melhor trilha sonora, melhor design de produção e melhor roteiro adaptado. Cara, e assim, em relação a maquiagem e cabelo, figurino, cinematografia, né, que é fotografia, cara, tem uma boa briga aí, a Emma Stone, inclusive, e aí já saindo um pouco dessa criação de mundo, que é simplesmente excelente, indo pra Emma Stone, cara, a Emma Stone tá sensacional nesse filme, ela tá arrebentando, a personagem, ela precisa passar por modificações, quando ela aparece pela primeira vez, ela tem ali um comportamento meio de bebê realmente, e aí quem assistir vai entender melhor. Eu não quero falar exatamente porquê, ainda que seja dito nos primeiros 20 minutos de filme, não é lá um grande spoiler, mas eu não quero falar o porquê que ela tem esse comportamento, mas ela tem essa espécie de comportamento, e ela vai modificando esse comportamento, assim como ela vai se conhecendo ao mundo e tal, e, cara, todas as nuances e o crescimento da personagem é extremamente bem interpretado pela Emma Stone, sabe? Tem cenas que são muito engraçadas. O personagem do Mark Ruffalo aqui, cara, o Mark Ruffalo tá sensacional também, fazendo um cara canastrão, sedutor, mas completamente, sabe, assim, fora de tom, não no sentido da atuação, mas no sentido de que ele é completamente... É uma pessoa que não parece ser muito confortável de estar por perto, ele faz uns comentários, ele age de uma forma que é meio esquisita, sabe? E ele quer moldar a personagem, né? A personagem da Emma Stone
pro que ele é, e a personagem da Emma Stone realmente não está afim de ser moldada pro que ele quer que ela seja, entendeu? E isso traz, cara, cenas assim, quando tem quebras das relações deles. Cara, o Mark Ruffalo tá hilário, tá sensacional nesse filme, sabe? O Willem Dafoe também tá muito bem, entendeu? Então, em quesito de atuações, em quesitos técnicos, o filme tá esplêndido, simplesmente esplêndido. E eu acho que ele traz algumas coisas muito legais, por exemplo, até na fotografia. A fotografia, por exemplo, na questão de escolha de lente. O filme, ele usa aqui um pouco de uma lente tipo olho de peixe, que ela distorce, e além disso, ele também usa isso pra fazer parecer como se você estivesse olhando pelo buraco de uma fechadura, ou por um olho mágico, sabe, de uma porta. E eu acho que isso traz esses dois motivos para isso ser usado no filme. O primeiro é, se vocês repararem, isso é muito usado para quando quer mostrar que a personagem ela tem um comportamento infantil. E para distorcer ela, fazendo com que ela pareça mais infantil perto dos outros personagens, em tamanho, em perspectiva, essa lente é usada. Ela é também usada em outros dois momentos, por exemplo, em um momento onde o personagem do Mark Ruffalo, ele tá ali e tá tendo atitudes que são vergonhosas e que, digamos assim, não se comparariam à atitude de um adulto, não deveriam ser a atitude de um adulto, parece a atitude de uma criança também, então é como se tu estivesse observando aquilo com vergonha, entendeu? Como espectador, ao mesmo tempo que também meio que diminui ele perante, não só a nossa visão como público, mas como também perante, digamos assim, as outras pessoas ali, sabe? Além disso, tem uma coisa muito interessante que eu acho em relação a figurino. É muito interessante a gente ver que tipos de roupas a personagem principal ela utiliza, que são roupas que lembram muito uma criança logo no início, e isso vai se modificando e tal, o tipo de roupa que ela vai usando. Depois tem toda uma questão ali da sexualidade dela ser explorada, e as roupas se encaixam ali dentro desse contexto, e aí depois tem uma questão de luto, e por último, ali no final, inclusive as roupas são sempre muito coloridas e tal, mas no final ela tá usando branco. Não que ela não use branco em outros momentos, mas a roupa dela é basicamente monocromática. E eu acho que isso diz muito sobre a jornada pela qual o personagem passa. A gente tem uma personagem que tá descobrindo o mundo, e isso é muito claro, por exemplo, no início do filme. Ele é todo em preto e branco, né? E eu acho que isso diz muito sobre a perspectiva limitada que ela tem de sociedade, de mundo, ao mesmo tempo que eu ouvi falar também que eu acho que tem uma questão sobre idade. Se não me engano, a gente mesmo, quando a gente é muito criança, tem uma questão de formação no nosso cérebro que não enxerga direito as cores e tal. Então eu acho que se existe realmente isso, então é ainda mais uma camada, mais uma justificativa pro preto e branco do filme. Mas quando ela sai nessa jornada dela de descoberta, o filme se torna colorido e as cores são extremamente vibrantes. E eu enxergo isso como a forma como ela enxerga o mundo. Tudo pra ela é novo, então tudo pra ela é vibrante, sabe? Ela tá descobrindo as coisas. E isso se traduz, né? Se reflete também no figurino dela. E aí ele vai também pra esse momento final, onde ela tá usando um figurino mais monocromático, que é onde parece assim, que o branco, pra quem não sabe, né? É meio que a mistura de todas as cores, e o preto seria a ausência de cores, né? E ela tá usando ali um figurino que é basicamente branco, e se eu não me engano a calça dela é preta. E eu acho isso muito legal, porque é como se durante todo o filme ela estivesse conhecendo os diversos aspectos da vida, com diversas cores sendo trazidas para o figurino dela, e no final ela não é mais a pessoa que tá se descobrindo, ela é a pessoa que sabe quem ela é. Então ela veste, tipo, tudo ao mesmo tempo, digamos assim, no branco, sabe? Que é meio que simbolizando tudo aquilo que ela já viveu, todas as experiências que ela coletou e que transformaram ela em quem ela é. Agora ela não é mais a pessoa que tá se descobrindo, ela é a pessoa que ela descobriu quem ela descobriu ser, definitivamente, entendeu? Então é um filme, cara, que é excelente, é simplesmente excelente. A única crítica, talvez, que eu tenha ao filme é o seu ato final ali, o finalzinho mesmo do filme. Eu acho que ele tem é trazido um novo elemento no finalzinho ali do filme, que eu entendo por que ele existe, eu entendo até a importância dele, mas eu acho que dentro do que o filme estava se propondo a fazer, ele soa um pouco deslocado ou desnecessário, entendeu? Ainda que dentro da história existam elementos de roteiro que pontuem que isso pode acontecer lá no final, eu acho que fica meio esquisito, sabe? Quando ocorre, parece que chega tarde demais na história.
e aí existe também um outro comportamento da personagem no final, que assim, eu confesso que eu tive um pouco de dificuldade de compreender. Então acho que esse finalzinho do filme, ele dá uma leve pecada, entendeu? Mas, cara, é um filme excelente. Quem puder assistir no cinema, principalmente as pessoas que gostam de filmes estranhos, eu recomendo. Eu só deixo um aviso, o filme tem muitas cenas de sexo, realmente tem muitas cenas desse tipo. Elas não são, eu não considero elas pesadas necessariamente, mas elas são explícitas, sabe? Então quem se sente desconfortável de assistir esse tipo de cena, por exemplo, com certos familiares, ou até em público no cinema, então dá uma guardada, tá? Pro filme chegar aí em plataforma de streaming ou pra aluguel digital. Mas quem consegue assistir de boa, e quem puder, né, tiver disponibilidade, cara, vá, é um filme muito interessante, ele é bem estranho, mas se tem um filme que pode ser, para aquelas pessoas que não costumam assistir filmes estranhos, o primeiro passo para conhecer filmes diferentes, talvez esse seja um excelente passo, porque é um ótimo filme, realmente. A minha nota para Pobres Criaturas, única e exclusivamente por conta desse deslizezinho assim no final, que pra mim chega tarde demais, é 9,5, mas assim com aquela leve vontadezinha de dar um 10, porque é realmente um filme muito bom. Filme bom pra você levar a titia, a mamãe, a vovó pra ver junto, né? De mãos dadas, né? Ou pra você que é fã do Tim Burton e queria ver um pouco mais de pornografia nos seus filmes, né? Então é isso, galera. Mais um episódio do Triângulo Nerd Podcast vai chegando ao seu final. Muito obrigado àqueles que nos acompanharam até aqui. Não esqueça de curtir, compartilhar e comentar o nosso conteúdo, a depender da plataforma na qual você esteja nos ouvindo. Estamos também aí presentes no Instagram, @Triângulo Nerd. Nos procure lá, nós avisamos da programação semanal, de quando lançamos novos episódios. Fica aqui o meu abraço e até a próxima. Até a próxima, galera. Valeu! O filme, ele basicamente... Eita, caralho. O filme, ele basicamente fala de um escritor e professor que... Tô falando que eu me enrolo na hora de fazer sinopse. Deixa eu inspirar aqui, peraí. Cara, Lucas, eu quero que tu comeces comentando aí sobre o filme, porque tu assististe... terminar de... Eita, cara. Às vezes ficar longe não é uma boa opção. Nossa, isso foi bem profundo, agora comecei a pensar em muitas coisas, né, Rafa? Cara, e falando que ele... Eu ia começar a falar uma coisa, mas só pra te falar, mano, teve uma hora que tu falou, ele é muito conservado. Acho que tu misturou reservado com conservador, e aí tu deu conservado, e aí parece que tu tá falando que ele é muito conservado pra idade dele, entendeu? O cara tá bem, bonito, presença. É que botaram ele no potinho com vinagre, aí ele ficou vendo. Virou um picles. Só que ao mesmo tempo ele... Depois de um tempo, né, eu percebi, eu achei, no momento... Perdão, me enrolei todo. Isso é tudo, pessoal.